Ei, você aí, que está rolando o feed em busca de algo que toque o coração e faça a mente viajar no tempo. Antes de mergulharmos nessa jornada incrível, faça um favor a si mesmo e ao mundo. Se inscreva no canal agora, ative o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar o seu dia. Curta este vídeo se ele já te fisgou e compartilhe com aquela pessoa especial que precisa de um lembrete de que há esperança em meio ao caos. Vamos nessa? Porque o que eu vou contar hoje não é só uma história antiga, é um segredo para viver uma vida que ecoa além do tempo. Imagine isso. E se eu te dissesse que existe um homem que nunca sentiu o peso da morte? Não um super-herói de quadrinhos, mas um cara comum, como você ou eu, que acordava todo dia com as mesmas preocupações. Família, trabalho, o futuro incerto. Ele não voou para o espaço, nem inventou a roda. Ele simplesmente caminhou. Caminhou de um jeito que o universo inteiro parou para notar. E se essa caminhada pudesse ser a sua? Fique comigo, porque em 15 minutos você vai descobrir como um homem chamado Enoque transformou o ordinário em eterno. Você não vai querer pausar. Vamos começar pelas palavras que mudam tudo. Abra sua Bíblia ou só ouça com o coração aberto. Em Gênesis 5:24 está escrito: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si." Uau! Em poucas palavras, um mistério que intriga há milênios. Não foi um adeus dramático, nem uma despedida com fogos de artifício. Foi um sumiço suave, como se o chão se dissolvesse em céu. Enoque não morreu, ele foi levado. Por quê? Porque ele andou. Mas o que isso significa de verdade? Pense no seu dia a dia. Você sai de casa, pega o metrô lotado, responde e-mails intermináveis e à noite desaba no sofá com o celular na mão. Enoque vivia algo parecido, só que há milhares de anos, em uma tenda poeirenta no Oriente Médio. Ele era pastor, provavelmente, cuidando de ovelhas teimosas que fugiam para o deserto. Acordava antes do sol, contava o rebanho e se preocupava se choveria o suficiente para a grama crescer. Nada de glamour. Mas ali, no silêncio da manhã, ele escolhia caminhar, não sozinho, mas ao lado de alguém invisível, mas sempre presente. Caminhar com Deus não é uma frase poética distante. É como aquele amigo de infância que te conhece por dentro e por fora. Lembra daquela vez que você ligou para ele às 3 da manhã, chorando por causa de um término, e ele só escutou, sem julgar? Enoque tinha isso o tempo todo. Não era uma conversa alta e barulhenta, mas um passo a passo, dia após dia. Em um mundo onde as pessoas ao seu redor estavam se afundando em egoísmo e violência, sim, a Bíblia descreve aquela geração como cheia de caos, como o trânsito caótico de uma grande cidade hoje, ele escolhia o ritmo calmo de uma presença maior. Enoque não nasceu santo, ele era neto de um homem chamado Sete, descendente direto de Adão. Imagine a pressão familiar. Ei, garoto, seu bisavô comeu uma fruta proibida e bagunçou tudo. Não estrague mais. Mas Enoque, aos 65 anos, teve seu primeiro filho, Matusalém, o cara que viveu mais tempo na Bíblia, 969 anos. Que ironia! Um pai de família trocando fraldas de pano, ou o equivalente antigo, cantando canções de niná sob as estrelas. Ser pai muda a gente, não é? De repente você olha para aquele pacotinho e pensa: preciso ser melhor, para ele. Aos 65, Enoque começou a andar com Deus de forma mais intencional. A Bíblia diz que ele andou 300 anos após isso e gerou filhos e filhas. 3 séculos de vida familiar. Pense em como seria a sua rotina estendida assim. Netos, bisnetos, histórias se multiplicando como galhos de uma árvore antiga. Mas no meio disso tudo, ele não se distraía com o barulho. Em vez de reclamar das dores nas costas ou das brigas no mercado, ele conversava. Orava, talvez, enquanto lavava as mãos no riacho. O que você acha disso, Deus? Como eu guio esses meninos no caminho certo? Humanizar Enoque nos traz conforto, porque ele era como nós, falível, mas persistente. Hoje, com o estresse do trabalho remoto e as notificações piscando, é fácil se sentir isolado. Enoque nos lembra que uma caminhada diária, literal ou figurada, pode ser o antídoto. Saia para uma volta no parque,
Respire fundo e fale em voz alta sobre seus medos. Não espere respostas trovejantes. Às vezes, o silêncio é a companhia mais fiel. Ele andou assim e encontrou paz em um mundo que gritava. Agora, imagine o contraste. Ao redor de Enoque, as pessoas viviam para si mesmas. Gênesis 6 nos dá uma pista. A humanidade se multiplicava, mas o coração endurecia. Era como uma rede social cheia de likes vazios, onde todos postam conquistas, mas ninguém se conecta de verdade. Enoque via isso. Seus vizinhos acumulavam bens, brigavam por terra, ignoravam o amanhã. Ele escolhia simplicidade. Talvez contasse histórias ao redor da fogueira sobre os antigos, Adão ainda vivo em sua memória coletiva, contando como o Éden era real, com frutos que não apodreciam. Enoque profetizava, sabia? O livro de Judas, no Novo Testamento, cita uma profecia dele. Ele viu o julgamento vindouro como um alerta para uma geração perdida. Não era um pregador com megafone, mas um homem quieto, sussurrando verdades enquanto consertava uma cerca. Pense num professor de história que, em vez de lições secas, conta anedotas que te fazem questionar sua própria vida. Enoque fazia isso com sua família. Filhos, o mundo vai tentar nos engolir, mas há um caminho melhor. Vamos andar juntos. Que conforto nisso! Em dias de notícia ruim, guerras distantes, contas atrasadas, saber que alguém como Enoque enfrentou o mesmo e saiu vitorioso. Ele não fugiu para uma montanha isolada, viveu no meio da bagunça, mas com um compasso interno. Hoje você pode fazer o mesmo. Desligue o noticiário por 10 minutos e leia um salmo. Ouça o vento nas folhas. É andar, é intencional. Enoque provou que isso constrói algo eterno. Vamos aprofundar na família dele. Matusalém, seu filho, não era só um nome engraçado. Significa, quando ele morrer, virá. Uma profecia embutida no nascimento. Enoque, segurando o bebê, deve ter sentido um arrepio. Meu filho vai ver o dilúvio, mas eu ando com aquele que avisa. Que responsabilidade! Como pai moderno equilibrando home office e lições de casa, Enoque ensinava valores no dia a dia. Provavelmente levava os filhos para caçar, apontando para o céu. Vejam as estrelas, cada uma tem um propósito, como nós. 300 anos depois, Enoque tinha uma multidão de descendentes. Imagine um Natal em família multiplicado por gerações. Risadas, discussões sobre ovelhas perdidas, canções antigas. Mas ele nunca se perdeu no meio disso. Sua caminhada o mantinha ancorado. Em um mundo de distrações, hoje seria o scroll infinito no Instagram, ele priorizava o essencial. Isso prende a atenção, porque nos desafia. E se eu fizesse o mesmo? E se minha herança não fosse bens, mas histórias de fé? A Bíblia é breve sobre Enoque, mas o que diz em Hebreus 11:5 nos emociona. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladou, porque antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de haver agradado a Deus. Fé. Não milagres chamativos, mas consistência, como um corredor de maratona que não para nas subidas. Enoque agradou porque andou dia após dia, sem holofotes. Que lição para nós, que buscamos aprovações externas. O verdadeiro testemunho vem do invisível. Pense em exemplos contemporâneos. Conheço uma senhora, vamos chamá-la Maria, que aos 70 anos perdeu o marido para a doença. O mundo dela desabou, como o de Enoque deve ter tremido com as sombras da corrupção ao redor. Mas Maria começou a andar. Caminhadas matinais orando pelos netos, lendo a Bíblia em voz alta para si mesma. Anos depois, ela disse: "Sinto ele mais perto do que nunca." Enoque nos mostra que agradar a Deus não é perfeito, é persistente. E isso traz conforto, como um abraço em noite fria. Agora o clímax, o dia em que Enoque sumiu. Não houve funeral nem luto prolongado. A Bíblia diz simplesmente que ele não apareceu mais. Imagine a família acordando, procurando pela tenda. "Pai, onde está o avô?" Talvez vissem pegadas indo para o horizonte, mas parando abruptamente.
Deus o tomou, um elevador para o além sem cordas ou botões. Por quê? Porque sua caminhada o preparou. Não foi punição, foi promoção, como um funcionário leal que recebe a chave do escritório do chefe. Isso prende porque é invejável, mas acessível. Enoque não era rei, era um de nós. Em uma era de cancelamentos e julgamentos rápidos, ele andou devagar, acumulando graça. Hoje, com a ansiedade batendo à porta, imagine ser levado assim, não pela força, mas pela intimidade construída. Que sonho, mas é real. Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque tinha isso em doses diárias, como o café da manhã. Vamos humanizar mais. E se Enoque tivesse dúvidas? Claro que sim. Talvez no 150º ano de caminhada, ele pensasse, estou louco, falando com o ar? Mas ele continuou, como você que inicia uma dieta e desiste na segunda semana, mas tenta de novo. A persistência vence. Seus descendentes, como Noé, sim, Enoque é ancestral de Noé, carregaram esse legado. Noé construiu a arca porque ouviu ecos da caminhada do bisavô. Conforto aqui. Você não precisa ser perfeito para ser levado a lugares altos. Enoque nos convida a experimentar. Comece pequeno. Uma oração no trânsito, gratidão antes de dormir, aos poucos vira hábito. E quem sabe, seu sumiço não seja literal, mas uma transformação que inspira outros. Em um mundo acelerado, andar devagar é rebelião santa. Refletindo sobre o legado, Enoque nos ensina que a vida não é sobre duração, mas direção. Matusalém viveu quase 1000 anos, mas Enoque impactou mais em 365, como um livro curto que você relê para sempre. Hoje, com podcasts e TED Talks, procuramos sabedoria rápida, mas Enoque diz, invista no lento, caminhe e veja o que acontece. Agora uma pausa para o coração. Imagine Enoque no último passo. O sol se pondo, o vento sussurrando e, de repente, uma brisa que o envolve. Não medo, mas alívio. Cheguei em casa. Que imagem para quem luta com a mortalidade. Em tempos de pandemias e perdas, isso acalma. Há um caminho que leva além da sepultura. Mas e nós? Como aplicar? Comece hoje. Escolha um parceiro invisível para a sua jornada diária. Fale sobre as vitórias pequenas, os tropeços grandes. Enoque andou e agradou. Você pode também. Isso não é teoria, é invito. E se pararmos um instante para pensar no que Enoque deixou para trás? Não tesouros enterrados, mas um exemplo vivo. Seus filhos e netos, ao acordarem sem ele, deviam se perguntar: o que faremos agora? Mas o legado estava plantado, como um avô que parte deixando cartas para os anos vindouros. Enoque plantou sementes de fé que brotaram em Noé, na arca, na renovação do mundo. Que herança! Hoje, em famílias fragmentadas por distâncias e telas, imagine deixar algo assim. Não dinheiro, mas memórias de um homem que escolheu o caminho da presença. Adicione a isso o que o livro de Judas revela sobre Enoque. Ele não era só um andarilho solitário, era um profeta que via o futuro com clareza. Eis que o Senhor veio com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos. Palavras fortes, ditas talvez numa noite estrelada, com a família ao redor. Não para assustar, mas para alertar com amor, como um pai moderno que senta com os filhos e diz: o mundo é duro, mas há uma saída. Escolham-na. Isso humaniza ainda mais. Enoque não era passivo, ele agia, guiava, profetizava no cotidiano. Pense em um exemplo atual. Conheço um João, um engenheiro de 40 anos que eu ouvi falar. Ele trabalhava 12 horas por dia, correndo atrás de promoções, até que uma crise familiar o parou. Inspirado em histórias como esta de Enoque, ele começou a andar. Pausas no almoço para refletir, fins de semana sem celular, conversas profundas com a esposa.
Meses depois, não só salvou o casamento, mas inspirou os colegas a questionarem o ritmo frenético. Enoque nos mostra que profetizar não é gritar, é viver de forma que os outros vejam o caminho. E o que dizer sobre a longevidade? Em uma era em que vivemos menos, mas corremos mais, Enoque nos provoca. Ele viveu 365 anos, um ano por dia, como um ciclo perfeito. Não para ostentar, mas para testemunhar. Cada ano uma lição acumulada. Hoje, com apps de fitness traqueando passos, imagine traquear não só quilômetros, mas momentos de conexão. Enoque faria isso. Um diário de caminhadas espirituais, anotando gratidões e lições sob o luar. Isso tudo constrói um conforto profundo, porque em meio a dúvidas, será que minha vida importa? Enoque responde, sim, se você andar com propósito. Não espere o fim para brilhar, comece agora, um passo de cada vez. Seus descendentes, séculos depois, ainda sentem um eco. E você? Seu eco pode alcançar gerações? Chegamos ao fim desta caminhada com Enoque, mas a sua só começa agora. Reflita comigo. E se, como Enoque, você escolhesse um passo intencional hoje? Uma conversa honesta, um ato de bondade sem esperar aplausos? O que mudaria na sua vida? Alguns de vocês podem pensar, eu sou muito ocupado, isso é para monges? Outros, quero tentar, mas por onde? E há quem diga, já anda assim e é libertador. Compartilhe nos comentários qual o seu primeiro passo. Vamos construir uma comunidade de caminhantes. Para fechar com chave de ouro, se essa história te tocou, inscreva-se no canal. Temos mais segredos da Bíblia esperando por você. Curta se Enoque te inspirou e compartilhe com quem precisa de conforto hoje. Juntos fazemos a história viva. Até a próxima caminhada. Deus te abençoe.